Como é que tá ali? Tá tudo certo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo respondendo uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Eu achei ela interessante, foi a primeira vez que fizeram. Vou responder um vídeo porque pode ter pessoas que têm mais curiosidade em relação a esse assunto. Bruna, eu vou responder a tua pergunta então. Eu vou olhar aqui do lado pra poder ler ela aqui pra vocês. Eu tenho uma pergunta. Os povos aí nessa viagem não falam muito pra você que você não parece brasileira por causa da sua aparência? Depois o Bruno, ele continuou, né? E aí ele colocou a situação dele. É porque tem uns gringos que acham que no Brasil só tem indígenas. Então eu não sei se ele quis dizer que ele já teve experiência no exterior e que ele vivenciou isso. Bom, o que eu vou trazer hoje aqui pra vocês não é nada em relação à experiência de outras pessoas. Eu vou compartilhar e responder essa pergunta em relação à experiência que eu tive, né, morando no exterior desde 2016, tá? E também eu tive a experiência, né, e a oportunidade de morar em nos 5 continentes. Nos 5? Será que só tem 5? Nem sei. Bom, eu morei em 5, né? Então, e em 6 países, né? Até enquanto eu morei no Brasil, lembrando que eu venho de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Não sei se isso vai acrescentar alguma coisa na minha resposta, mas enfim, só para vocês saberem da onde eu venho, né? Nunca havia viajado para fora, experiência internacional nenhuma, apesar de eu ter familiares estrangeiros, né? Na minha família e tudo mais. Então, fui ter minha primeira experiência no exterior em 2016. E, gente, quando eu saí de lá, eu achei que, nossa senhora, tipo, todo mundo conhecia, né, o Brasil, todas as sobremesas, a feijoada, todos os nossos pratos, pastel, sei lá, viajava na maionese, todo mundo conhecia, né? Não sei se isso tá fugindo um pouco da resposta dele, mas enfim, tô desenrolando pra vocês entenderem. Imaginava que o estrangeiro, ele tinha bastante conhecimento do nosso país. E não tem. Pelo que eu vivenciei e tenho vivenciado, eles não têm muito conhecimento, não. Em quais situações? O estrangeiro que ele nunca fez turismo, né, no Brasil, ou ele não tem nenhum contato com a nossa cultura, ou uma curiosidade, ele não vai ter muito acesso à informação. Então, geralmente, o que eles vão fazer é ter mais uma ideia sobre o estereótipo, que é o estereótipo do carnaval, do futebol, da aparência do indígena, do brasileiro africano, né, com descendência do africano. Algo também que me perguntaram muito, assim, muitos estrangeiros, né, que tem bastante curiosidade é em relação às favelas, né, as favelas do Brasil, que é muito visto, assim, no estrangeiro, né. A imagem do Brasil é muito relacionada à favela. As favelas, né, como que as pessoas vivem na favela, pode entrar na favela. Então eles têm essa curiosidade. E isso a gente vê muito também na mídia, quando os estrangeiros, eles vêm pro Brasil, que eles querem ir, né, na favela, no Rio. Então muitos também acham que até a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, sabe? E também eu acho que eles têm assim, o que me transmite na conversa que eu tenho com alguns estrangeiros é que tem uma figura de país pobre e não vê que, na verdade, existe várias classes sociais, assim como em qualquer outro país, né? Então, na verdade, a questão da favela é muito mais exposta do que uma parte desenvolvida, né? Que, como em qualquer outro país, né? Que tem diversos níveis sociais e é isso. Então as pessoas que nunca visitaram vão ter mais essa ideia, porque eles não têm o conhecimento, na mídia deles aqui não passam isso. Eu não sei o que os povos aprendem na escola, então acredito que isso influencia muito nessa crença deles, mais no estereótipo. E já os estrangeiros que já viajaram pra lá, conhecem, fizeram turismo, seja, sei lá, nas Olimpíadas ou que tem alguma conexão, eles já sabem que como que é, né, o nosso país, a multiculturalidade, né, que não tem como tu saber quem, na verdade, é o brasileiro, assim, pela sua aparência, não é muito, sei lá, explícito,
Porque tem brasileiro com cara de tudo. Tem brasileiro com cara de japonês, com cara de chinês, com cara de africano, com cara de gringo, né? Então, quem nunca visitou ou não tem muita informação sobre o nosso país não sabe desse lado. Então, acaba indo mais na crença do estereótipo. Muitas vezes já me falaram que, mesmo sem eu falar, sem eu abrir a boca nem nada, e aí a pessoa fala, eu imaginei que tu era brasileira e tal, por algumas características, na verdade, de falar sorrindo, ou a forma como eu caminhei, eu vi tu caminhando, eu adivinhei que tu era, pelo fato de tu caminhar, a forma como tu caminha. Eu acho que os brasileiros caminham com muita, como foi que me falaram? Com muita segurança e tal, então vi que tu caminhava diferente, então eu já deduzi a tua nacionalidade. Muito também pelo fato do som, né, do som do português, né, que é um som nasal, então quando tu vai falar o idioma da outra pessoa, seja o italiano, seja o inglês, vai sair o som nasal que identifica dá pra tentar adivinhar de onde tu é. Então, na verdade, eu acho que eu tive muito mais experiência falando que eu parecia ser, sim, brasileira do que não ser brasileira, né? Muitos tiveram essa percepção por outras características, além, né, da fisionomia indígena, digamos. E a minha experiência nesses anos foi que na parte da Ásia e aqui até mesmo na Austrália, menos se sabe do que, por exemplo, em relação à Europa, onde é mais perto, tem muito mais brasileiros vivendo na Europa. Então eles já conhecem pratos, regiões, cidades. Por exemplo, na França, que foi um país que eu morei, muitos franceses viajaram para o Brasil, já conheciam, estiveram no carnaval. Quem não vivenciou isso, infelizmente, a conversa que eu vou ter com esses estrangeiros é mais na base daí da relação, assim, um pouquinho do estereótipo, né? Então eles vão chegar falando, mas como vocês lidam com a questão de ter tantos negros no Brasil? Na verdade, pra gente é uma coisa muito mais normal, né? Porque é uma mistura não só de cor negra, mas de tantas outras nacionalidades. Então, geralmente, quem vai vir com um discurso assim não vai fazer ideia que existe brasileiros com cara de japonês ou com uma fisionomia de outras nacionalidades. E também eles acham que no país inteiro se come o mesmo tipo, o mesmo tipo de comida, só frutos do mar, que em todas as regiões tem praias, ou que aquela imagem de que a gente vive só na praia e só fazendo festa. Mas não é assim, não. Por exemplo, eu não tenho contato com a tradição do carnaval, então é um pouco... o que eu sinto é como se bugasse a cabeça deles por eu não vivenciar isso, porque daí eu não tô sendo o estereótipo que eles acreditam e essa imagem que eles têm do país, né? Pelo fato deles nunca terem estado lá, feito um intercâmbio ou viajado por turismo e tal, então é um pouquinho mais difícil a conversa com eles, porque eles sempre vão ressaltar isso de o carnaval, futebol e tal. Até a cidade onde eu venho, ela é toda construída por imigrantes alemães, então o pessoal lá tem cara de gringo mesmo, loiro, do olho azul. Provavelmente alguém com essa aparência, eles seriam muito mais difícil de serem identificados como brasileiros, digamos assim. É quase inacreditável para um estrangeiro, porque eles não conhecem a história do Brasil, né, que teve colonizações de vários povos, né, e que teve bastante imigrantes também alemães, né, que vieram para o Brasil. E, gente, assim, pra falar como eu me sinto, né, em relação a isso, eu gostaria muito, assim, que tivessem muito mais estrangeiros que conhecessem o nosso país, sabe, o Brasil, que eles tivessem esse conhecimento, né, e não fosse tanto pelo estereótipo, porque eu acho que a conexão seria muito maior, né, se eles conhecessem a nossa cultura, que na verdade eles não conhecem, né, são poucas as pessoas, como eu falei, que nessa parte do mundo, né, a Ásia, a Oceania, eles
não sabe muito, não tem muita ideia. Mas lá na Europa é mais, eu acho que o estereótipo é muito forte da figura brasileira e tal. Mas na França, que foi a experiência que eu vivi, tive assim fiquei muito feliz assim com o tratamento deles. Já na Itália, e também pelo fato do meu marido ser italiano, né? Ele é muito cabeça aberta em relação a isso. Parece que lá não é muito bem visto, também por questões da cidadania, pelo que eu entendi, do passaporte italiano. Então, tem várias tretinhas assim, mas no, então, sei lá, assim, foi a minha experiência. Em relação à Itália, né, que é um país que eu tenho bastante contato com os italianos, digamos, sou uma mosquinha lá na sociedade, consigo saber um pouco mais sobre eles e algo que eles falam também que eu acho muito interessante é que eles, eles não falam que, mas lá no Brasil vocês falam português, né? Eles não associam o idioma português com o Brasil. Então eles falam, mas vocês falam brasiliano. Então eles acham que no Brasil a gente fala um idioma que se chama brasiliano, né? Ou então português brasiliano. Mas não, na verdade a gente fala português e é português e não tem nada de brasiliano. Então eu acho muito engraçado isso, de como explicar para eles que no Brasil não falamos o brasiliano, que o brasiliano não existe, e sim o português do Brasil. Então eu acho muito engraçado quando eles falam, porque no brasiliano, como é que se fala isso no brasiliano? Gente, como é que explica pra essa criatura? Tipo assim, não dá nem pra tentar. E é isso, por enquanto, né? São 6 anos aí de experiência, provavelmente vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que já deu para criar assim, mais ou menos uma boa base do que eles acham, assim. Eu respondi essa pergunta com base na minha experiência, no meu ponto de vista que eu tenho hoje. Claro que o meu ponto de vista, ele foi se amadurecendo conforme os anos foram se passando, que eu fui entendendo mais, né, e tudo isso. E hoje eu entendo que isso é uma falta de conhecimento deles. Então, o que eu faço é tentar não levar pro pessoal, levar na esportiva, quando alguém faz isso, quando alguém acha que todo mundo dança samba, carnaval, usa biquíni pequeno, porque é só o que eles conhecem, sabe? Então eu tento. O que eu vejo é que eu não me ofendo, porque eu me coloco no lugar de alguém que pensa isso. Poxa, o que eu sei do país dessa pessoa? O que eu sei das pessoas que moram, sei lá, tipo, em algum país, no Havaí? Não sei nada, eu só sei que lá tem ondas grandes e que tem aquela dancinha e tal. Então, tipo, eu não sei nada. Quando eu escuto algo de alguém, eu imagino que é alguém que também não tem esse conhecimento, né? Uma pessoa leiga em relação ao conhecer esse país. Com os anos, tu entende que é normal, eles não têm obrigação de conhecer nada. A gente também não tem obrigação de conhecer nada do país deles. Mas, e é isso, a gente aprende a lidar, né? Vindo aqui do futuro, da edição, tô aqui já editando o vídeo e gostaria de acrescentar um pontinho aqui nessa parte. A gente aprende a lidar, né? A gente aprende a lidar em que senso, né? Como a gente aprende a lidar? Então, entendendo que a gente não é esse estereótipo, entendendo a limitação deles de ter a informação, que o estereótipo acontece em todas as nacionalidades, e desconstruir, né? Passar a tua experiência, o que tu vivencia, como as coisas funcionam no teu país, que não é bem assim. Vai ter gente que vai preferir acreditar no estereótipo, vai pensar, meu Deus, mas o que tu tá falando? Vai agir de uma forma como se soubesse mais do teu próprio país do que tu mesmo. A minha parte, o que eu faço é desconstruir esse estereótipo quando falam, né? E passar minha experiência, o que eu vivi, como é o lugar de onde eu venho, como é o país, e passar esse conhecimento para as pessoas, para quem nunca viveu, quem nunca visitou, mas que tem curiosidade de saber como é. Então, eu acredito que a gente aprende a lidar com o tempo, depois de um tempo morando fora, tu aprende a lidar com isso e explicar, né, a situação de como é, como que funciona as coisas e que aquilo ali é um estereótipo, né? Que não é assim em todos os lugares, que aquilo
carnaval não é o ano inteiro, é um período do ano e que nem... Não, eu não vou sair aqui dançando pra ti, não. Não, tu não vai me ver dançando e é isso. É isso, então a gente aprende a lidar e com o tempo essa imagem eu acho que vai sendo desconstruída aos poucos. Quem mora no exterior ou já teve alguma experiência aí também, quer deixar aqui nos comentários a sua experiência. Conta aí que com certeza mais pessoas vão gostar de saber, né? Bom, gente, aí então foi algumas curiosidades. Se vocês têm mais alguma curiosidade, se vocês tiverem, na verdade, alguma curiosidade de alguma situação, mandem aí as perguntinhas de vocês que eu vou responder tudo, tá certo? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.